No vídeo de hoje, o que eu vou dizer aqui provavelmente vai chocar muita gente. Provavelmente vai abalar as estruturas de muitas pessoas. Mas o que eu vou dizer aqui é algo que eu tenho certeza que alguma contribuição para o reino de Deus trará, sem dúvida nenhuma. Na verdade, é até, de certa forma, um pouco envergonhado que eu venho dizer para você isso que aconteceu comigo quando eu já estava com cerca de 10 anos de caminhada cristã. Na verdade, a minha vida religiosa já tinha cerca de 35 anos. Mas assim, de caminhada cristã, de alguém que estava conhecendo a palavra, caminhando com Jesus de forma muito compromissada, fazia só 10 anos. Eu tive uma experiência onde eu me sentei para conversar com um amigo. Esse amigo me acompanhou no início da minha conversão e ele também era um novo convertido e nós experimentamos algumas coisas juntos, caminhamos juntos, fizemos trabalhos de evangelismo juntos. E aí, depois de 10 anos, nós nos encontramos num retiro espiritual e a gente começou a conversar. E eu perguntei a esse amigo, parece que hoje a gente não vê aquilo que a gente viu há 7, 8 anos atrás. O que será que está acontecendo que nós não estamos vendo o mover de Deus acontecer na igreja, em nenhum lugar? E enquanto a gente estava conversando, chegou uma outra pessoa, um grande conhecido nosso, um homem que já fez teologia, que já tinha uma boa experiência de caminhada cristã. E aí nós transferimos a pergunta para ele, formulamos a pergunta, transferimos para ele. E ele colocou o seu pensamento, não respondeu muito a nossa pergunta, mas nos ajudou a ver a coisa com um pouco mais de clareza. Mas eu não me contentei. No dia seguinte, já depois desse retiro espiritual, eu me encontrei com um amigo muito querido que também já fez teologia, que já esteve num seminário e que já estudou bastante acerca da vida com Deus, do caminhar cristão. E aí eu fui fazer essa pergunta para ele. E no momento em que eu estava formulando a minha pergunta, dizendo, meu amigo, olha, hoje parece que a gente não vê mais esse mover de Deus, esse agir de Deus. Enquanto eu formulava essa pergunta, dentro de mim, uma voz me perguntou, o que é que você chama de mover de Deus? E essa pergunta, ela começou a se desdobrar em outras perguntas. Esse mover de Deus seria alguém falando numa língua estranha? Pessoas rodando, caindo? Sim, porque é possível que alguém imagine que o ato de falar numa língua estranha é estar cheio do Espírito. E você vai ver aqui que não é necessário isso. Falamos da 16ª Subdivisão Policial, onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela Polícia Militar. O cidadão que se intitula Jesus Cristo. É isso mesmo? Uma vez estivemos na terra como pobre. Tá vendo? É possível também alguém rodar sem que seja pelo poder de Deus. Quer ver só? É possível pessoas caírem, chorando, entrar em êxtase, sem que isso seja num ambiente religioso. Veja só. Boa parte daquilo que nós chamamos de sinais, de mover de Deus, pode ser facilmente imitado por qualquer outra manipulação humana ou diabólica. E não é difícil entender isso, até os incrédulos percebem. Mas nós que habitamos no mundo religioso, parece que nós teimamos em acreditar que essas são as evidências do mover de Deus. Enquanto que às vezes algumas ONGs, entidades humanitárias, assistenciais e tantas outras instituições manifestam muito mais evidências do mover de Deus do que essas coisas que a gente observa no ambiente religioso. ONGs que acolhem necessitados,
instituições que vivem salvando vidas em campos de refugiados, em hospitais humanitários, até mesmo em postos de saúde, em abrigos, matando a fome, aquecendo a quem tem frio, matando a sede daqueles que não têm o que beber, visitando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão aprisionados. Muitas instituições manifestam muito mais o verdadeiro agir de Deus do que alguns ambientes religiosos. Mas nós, às vezes, teimamos em achar que o mover de Deus tem como seus sinais essa coisa de dançar, cair, rodopiar, chorar. Mas a pergunta a ser feita é: será que Deus não tem mais nada para fazer na terra do que isso? Eu creio que sim. Se nós olharmos para o Evangelho, Jesus vai nos mostrar que Deus tem outras formas de se revelar e se mostrar e nos dar a oportunidade de caminhar com Ele. Agora, por que muitas vezes isso teima em ficar na nossa mente? Porque isso é alimentado por muitas pessoas que vivem desse tipo de conceito. Pessoas que exploram a fé, que viajam o Brasil todo se apresentando no ambiente religioso e fazendo muitas vezes vida, fazendo fortuna com isso. Venham, irmãos, venham encher os cofres de Jesus. O que vocês derem, receberão em dobro. Venham! Vai com Deus, irmã. Vão com Deus. Jesus é o Senhor. E quando não é por essa questão por dinheiro, é por uma questão de ego. Porque o fato de você levantar a mão, de você fazer uma oração e alguém cair, alguém rodar, alguém fazer alguma manifestação, isso transfere para a pessoa um sentimento de poder, um sentimento de alguém que está num estágio melhor do que nós, alguém que tem uma intimidade com Deus que nós não temos, alguém que pode controlar, que manipular poderes espirituais. Mas no fundo, na segunda-feira, volta todo mundo para uma vida de mediocridade. Caiu, rodou, chorou, mas na segunda-feira, muitas vezes, continua vivendo uma vida semelhante àquela que vivia antes de conhecer a Jesus. Trapaceando, dando um jeitinho, entregando um atestado de uma consulta que não fez, para levar uma vantagem, para escapar de uma situação, para escapar de uma multa. Continua fazendo as mesmas coisas. Mas eu venho, nesse vídeo, dizer para você, eu já passei pela vergonha de imaginar que o mover de Deus se concentrava somente nessas coisas. Mas convencido pela voz do Espírito Santo, eu percebi que o mover de Deus, ele está muito mais em algumas coisas que a gente vê fora do ambiente religioso. Mateus 25:41 diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Eu quero encorajar você, desafiar você a compartilhar esse vídeo. Quem sabe ele possa responder também a pergunta de muitos novos convertidos. Onde está o mover de Deus?